A expressão dias de cão só não se refere a... Então aqui a questão tu traz as alternativas e quer que a gente marque aquela que não faz uma referência, ou seja, a incorreta. O texto completo está passando aqui na tela, então se você quiser ler é só pausar o vídeo. Eu já separei algumas partes que vão embasar a nossa linha de raciocínio para responder essa questão. O texto fala que o verão de 2013 e 2014 não foi marcado somente pelos recordes na temperatura, mas também por diversos problemas de calamidade pública, e fala que nesse tempo houve dias de cão. Na antiguidade, os gregos perceberam que a estrela Sírius, que fazia parte da constelação de Cão Maior, sumia por cerca de 70 dias e voltava muito próxima ao Sol. Eles acreditavam que era ela quem provocava um aquecimento no astro e, portanto, dias mais quentes. Além disso, eles também teorizavam que a estrela Sírius exercia uma influência maligna sobre as pessoas, favorecendo comportamentos bestiais, incentivando as pessoas a cair nas tentações da carne, e assim surgiam os dias de cão. Então, vamos aqui agora às alternativas. A alternativa é: a expressão dias de cão faz referência ao verão de 2013 e 2014. Sim, faz referência, inclusive é respondido no texto no final do primeiro parágrafo. Letra D, a influência maligna da constelação de Cão Maior. Sim, inclusive essa é a causa dos dias de cão. Alternativa C, a época de temperaturas inclementes. Galera, qual é a época de temperaturas inclementes? O verão. E é no verão que ocorre esse fenômeno do deslocamento da estrela Sírius e, portanto, também a sua influência maligna. Então essa também faz referência. Alternativa B, a série de fatos vinculados à corrosão social citados no texto. Mais uma vez, essa alternativa pode ser respondida no final do nosso primeiro parágrafo. Alternativa A faz referência aos dias tipicamente escaldantes atualmente, ou seja, aos dias que comumente são quentes. Esses dias podem vir no verão, no inverno, no outono e vindo fora da estação do verão, que é o período que está sob influência da constelação de Cão Maior, da influência maligna. Estando fora, nós não podemos dizer que esse dia é um dia de cão. Portanto, essa nossa alternativa A é aquela que não faz uma referência direta aos dias de cão. Bora lá! Assinale o trecho em que o autor dá a entender que as expressões calor do cão e dias de cão não surgiram atualmente. Questão essa bem simples, famosa questão errou faz Enem, brincadeiras à parte. Ela pode ser respondida aqui no começo do nosso segundo parágrafo, assim como é indicado também na alternativa. O trecho diz o seguinte: elas foram forjadas juntas há mais de 2 milênios, sob o sol Mediterrâneo. E é exatamente isso que traz a alternativa C, portanto, a nossa alternativa correta. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo destacado na palavra em verdades. Aqui na palavra em verdades, o prefixo in vem trazer uma relação de negação. É o mesmo que vai ocorrer, por exemplo, na palavra indecência e também na palavra interminável. Bom, a letra E traz a palavra introvertido. Nessa palavra nós temos a presença do prefixo intro, que nesse caso vem trazer uma ideia de movimento para dentro. A letra D tem a palavra anteposto. O prefixo ante vem trazer uma noção de algo que está em uma posição anterior. A nossa letra C traz a palavra encéfalo. O prefixo em presente aqui, ele traz uma ideia de algo que está dentro, então também não pode ser essa. Na alternativa B, iminente. Bom, aqui nós não temos nenhuma derivação prefixal, essa é a palavra base, e significa algo que está prestes a acontecer. Já a alternativa A de cara é o nosso gabarito, trazendo a palavra afônico, onde o A presente aqui permite uma relação de negação. É o mesmo, por exemplo, que vai acontecer na palavra atípico e também na palavra atóxico. Questão 5 na tela. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Alternativa A. O bom cidadão obedece às leis e os regulamentos. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, portanto, ele exige preposição. Como exige preposição, esse artigo aqui que vem antes da palavra leis, as leis, deveria ter o sinal indicativo de crase. Porém, como não há, isso indica que a nossa alternativa está incorreta.
Alternativa B. O caçador visou ao alvo, disparou o tiro, mas não acertou. Aqui, no verbo visar, nós temos uma dupla possibilidade. Quando visar tem o sentido de almejar, pretender, ele é transitivo e indireto. Mas quando ele tem o sentido literal de olhar, ele é transitivo direto. Nessa frase, o verbo visar ele tem esse sentido literal de olhar, ele tem esse sentido de acompanhar, esse mais usual. Então, não seria necessário a presença dessa preposição. Alternativa B, também incorreta. Alternativa C. Assistimos o desfile cívico ao lado do palanque das autoridades. Assistir também tem uma dupla possibilidade. Assistir no sentido de ajudar é um verbo transitivo direto. Já assistir no sentido mais usual de acompanhar, de ser espectador de algo, é um verbo transitivo indireto. O verbo assistir na alternativa C vem trazer esse sentido de ser um espectador. Portanto, deveríamos ter a preposição, o que não acontece aqui. Letra D. Lembrei a resposta correta no último minuto de prova. O verbo lembrar é bem interessante. Por quê? Porque se nós usarmos um pronome, a preposição se torna obrigatória. No caso seria, se eu usasse lembrei-me da resposta correta no último minuto da prova. Então, se eu tivesse usado o pronome, obrigatoriamente eu teria que usar a preposição. Mas, quando o pronome não é usado, nós também não precisamos dessa preposição. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. E. O estabelecimento de ensino já informou aos alunos das notas das provas finais. O verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, quem informa, informa algo a alguém. O correto aqui nessa frase seria: o estabelecimento de ensino já informou aos alunos as notas das provas finais. Porque quem informa, informa algo. Informou o quê? As notas. As notas do nosso objeto direto que não exige preposição. Questão 6 na tela. E ela quer saber qual a figura de linguagem presente na seguinte frase. Faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso. Você consegue perceber aqui no discurso que há um certo exagero, quando o sujeito fala que faria até 1000 vezes. A figura de linguagem que traz essa questão do exagero é a hipérbole que está na nossa alternativa B. Mas vamos analisar as outras. Alternativa A, metáfora. A metáfora ela é uma espécie de comparação, porém uma comparação implícita, uma comparação mais contida, que também não vai fazer o uso das conjunções que normalmente vemos na estrutura da comparação. A letra C, eufemismo. O eufemismo é uma figura que visa suavizar o discurso. É o que acontece quando nós falamos que alguém foi de arrasta, foi de Vasco, fez a viagem, partiu dessa para melhor, enfim, você conseguiu entender. Também não tem como ser essa a correta. Letra D, antítese. A antítese ela vem trazer ideias opostas, ideias que contrastam, mas que não se anulam, elas se complementam. A letra E, personificação. Personificação, que também é chamada de prosopopeia, é a atribuição de características humanas a objetos ou seres não humanos. Então, como nós também não temos isso aqui, obviamente, como já foi dito, a nossa alternativa correta é a B. Questão 7. Assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Alternativa A. Aqui nós temos a palavra alemã, que é uma oxítona com vogal nasal, formada por o A e o tio. Nós temos a palavra ombro, uma paroxítona com vogal nasal, formada por OM. Nós temos penumbra, uma paroxítona com vogal nasal, formada por M. E nós temos elefante, uma paroxítona com vogal nasal, formada por AN. Então, de cara, a alternativa A é o nosso gabarito, mas vamos conferir as demais. Alternativa B, campo. Aqui nós temos uma paroxítona com vogal nasal formada por AM. No entanto, a palavra seguinte, imã, ela é uma paroxítona, mas a tonicidade está no I, que não é uma vogal nasal. Logo, a alternativa B é incorreta. Alternativa C, bomba. Aqui nós temos uma paroxítona com vogal nasal formada por OM. Nós temos a palavra andar. Aqui é uma oxítona. No entanto, a sílaba tônica é formada por DAR,
o que foge do comando da nossa questão e torna a alternativa incorreta. A alternativa D. Temos a palavra mundo, uma paroxítona com vogal nasal formada por um N. Nós temos a palavra inchado, uma paroxítona. No entanto, aqui nós temos nenhuma vogal nasal, e sim um dígrafo consonantal formado por CH. Logo, a alternativa D também incorreta. Alternativa E. Pombo. Aqui nós temos uma paroxítona com vogal nasal formada por OM. Temos a palavra chumbo, uma paroxítona com vogal nasal formada por UM. Nós temos planta, uma paroxítona com vogal nasal formada por AN. E nós temos plantio, onde a sílaba tônica é formada pelo T, o I e o O, o que torna a nossa alternativa incorreta. E reforçando mais uma vez, a alternativa correta A. Mais uma questão na tela. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é, basicamente, essa questão, ela vai abordar o uso do pronome se. Bom, alternativa A. Come-se bem neste restaurante. Sempre que a gente tiver um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto associado ao pronome se, nós temos uma construção que vai marcar um índice de indeterminação do sujeito. E é o que acontece aqui porque o verbo come é um verbo intransitivo. Logo aqui, a alternativa A é incorreta. Precisa-se de operários. Bom, você lembra do que eu falei? Verbo transitivo indireto mais pronome se é uma construção que vai marcar sujeito indeterminado. B também incorreta. Alternativa C. A maior parte das reservas florestais foi destruída. Bom, quem foi destruída? A maior parte das reservas florestais. Aqui nós temos um sujeito explícito que está sofrendo a ação. Então, isso é o que marca a construção de uma voz passiva. A alternativa C é o nosso gabarito. D. O menino feriu-se. O menino feriu a si mesmo. Sempre que a gente puder fazer essa substituição, estaremos diante do si como pronome reflexivo. Portanto, aqui a alternativa C também incorreta. Alternativa E. Poucos viram o acidente. Quem foi que viu o acidente? Poucos. Aqui nós temos um sujeito que está bem claro na frase e ele é quem executa a ação de ver. Logo aqui nós não temos a construção de uma voz passiva. Mais uma vez, o nosso gabarito é a alternativa C. Bora lá. O tipo de sujeito presente na oração, todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. Vamos analisar o verbo. Aqui temos o verbo tem. E quem tem sua visão do que é felicidade? Todas as profissões. Logo, todas as profissões vai funcionar como o nosso sujeito. Logo, temos um sujeito aqui, então não pode ser a alternativa E. Oração sem sujeito, não pode ser a alternativa A. Sujeito oculto e muito menos a alternativa B. Sujeito indeterminado. Eliminamos as três. Agora temos que decidir entre a alternativa C e a alternativa D. Sujeito simples ou sujeito composto. Vamos analisar bem a estrutura. Todas as profissões. Se a gente fala... Todas têm sua visão do que é felicidade. Funcionou? Não, ficou estranho. Se a gente fala, as têm sua visão do que é felicidade. Funcionou? Também não. E se falamos, profissões têm sua visão do que é felicidade. Aí sim, a nossa frase, ela manteve um sentido. Então, como nós temos apenas uma palavra que vai executar essa ação de ter uma visão, logo nós vamos ter uma oração com sujeito simples, o que torna correta a nossa alternativa C. Fala aí, pessoal, última questão da nossa prova na tela. No período, tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são, respectivamente, na palavra coração grosso, você concorda comigo que grosso, ele vem atribuir uma característica a coração, ele vem atribuir uma qualidade. Sempre que uma palavra atribuir uma característica que qualificar, ela pertencerá à classe dos adjetivos. Então aqui de cara, a gente já poderia marcar a alternativa A e eliminar todas as outras. No entanto, temos também a palavra desgraça. Bom, a gente poderia usar desgraça para nomear uma sequência de eventos desastrosos. Logo, a classe de palavras que usamos para nomear algo é a dos substantivos. E mais especificamente nesse caso, estamos falando de substantivos abstratos que vão se relacionar ali com ações, noções, conceitos ou estados. Logo, temos respectivamente adjetivo e substantivo. Mais uma vez, o gabarito da nossa questão é a alternativa A.